Opa, tá lá, Super Esporte, ao vivo, segunda-feira, dia 8 de junho de 2015. Hoje a gente te mostra tudo que rolou nessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro, com um destaque para a estreia do técnico do São Paulo, Juan Carlos Osório. Tem ainda a festança do Barcelona depois de conquistar a Liga dos Campeões da Europa. E ontem a seleção brasileira jogou amistoso aqui em São Paulo, no Allianz Parque, contra o México e venceu por 2-0. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o nosso comentarista, o Flávio Prado, para saber o que ele achou desse jogo. Mas agora vamos ao super charmoso Grande Slam de Roland Garros, que terminou ontem e em grande estilo. No sábado, na chave de duplas, o brasileiro Marcelo Melo fez história ao lado do croata Ivan Dodig. Na disputa de simples, Serena Williams confirmou o favoritismo e venceu entre as mulheres. E na final masculina, um jogo emocionante. Stan Wawrinka chegou pela primeira vez à final em Roland Garros e, como se isso não bastasse, venceu o número 1 do mundo, Novak Djokovic, e tirou do sérvio a oportunidade de conquistar o Grande Slam francês, o único que ele ainda não possui na carreira. Sabadão, no Estádio Olímpico de Berlim, o Barcelona venceu a Juventus da Itália e conquistou pela quinta vez o título mais importante do velho continente. O repórter Felipe Esboril acompanhou a partida no meio de uma torcida organizada do Barcelona, que se reuniu aqui na capital paulista. Por um momento, a cidade de São Paulo se transformou em Berlim. A paixão desses torcedores do Barcelona ultrapassou as fronteiras dos países. É a final do principal torneio de clubes do mundo, Barcelona e Juventus. Esse grupo de fanáticos pelo Barça se reuniu em um bar aqui no Brasil para acompanhar de perto esse grande evento. Porque nunca dá para ficar longe do Barça. Como é que é viver longe do time no país do futebol? É difícil, mas por sorte dá para assistir todos os jogos aqui. Então a gente se encontra aqui e assistimos regularmente os jogos. O local entrou no clima e vestiu as cores do Barcelona. Bandeiras espalhadas, a galera de camisa no peito e o grito afinado para empurrar o Barça. Barça! 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 Final de jogo em Berlim. O Barcelona venceu a Juventus por 3-1 e conquista pela quinta vez a Liga dos Campeões da UEFA. Festa por lá e por aqui também. Só que a festa não ficou só lá em Berlim não, tá? Acompanhe agora a comemoração do elenco do Barça pelas ruas de Barcelona. E após o título, os jogadores chegaram ontem à Espanha, onde uma multidão de pessoas os aguardavam. Desfilando em um carro aberto pelas ruas de Barcelona, os atletas do Barça fizeram muita festa com os torcedores que abarrotaram as avenidas da cidade. O veículo que conduzia a festa destacava o segundo triplete conquistado na história do clube. Além da orelhuda, como é conhecida a taça da Champions League, acompanhavam a celebração os troféus do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. Após o desfile, os jogadores se dirigiram para o Camp Nou, que também estava lotado. Lá, Lionel Messi discursou para a torcida. Vocês queriam as 3 taças e aqui elas estão. Vamos, Barça! Vamos, Catalunha! O brasileiro Daniel Alves foi outro a falar. Eu não sei quanto durará. Eu não sei quanto tempo esse sonho vai durar. Eu não sei se ele vai ter fim, mas eu quero que dure o quanto puder. Estou feliz porque sou um de vocês. Vamos, Barça! Vamos, Catalunha! E visca la madre que pariu a todo isso! Bom dia, Flávio. Festa aqui, festa em Berlim, festa em Barcelona, festa no mundo inteiro. Bom dia, Anitta Passos. Olha, festa do futebol. Quando o futebol ganha, é muito bom. Eu tenho nada contra o time da Juventus, eu acho até um bom time, só que é um time comum, né? E o Barcelona é estratosférico, é show, é espetáculo, é uma maravilha. E, portanto, tem que ganhar esse time. Agora vamos de seleção brasileira para vocês. Pelo Mundial Sub-20 disputado na Nova Zelândia, o Brasil manteve o 100% de aproveitamento ao vencer a terceira na competição. Dessa vez, vitória sobre a Coreia do Norte por 3-0. Os gols da partida foram marcados por Yo Song-min contra Jean Carlos e Léo Pereira.
Com o resultado, o Brasil vai terminar líder da chave E com 9 pontos. Mesmo desempenho da Alemanha pelo grupo F e de Portugal pelo grupo C. Agora, nas oitavas, a nossa seleção terá um clássico sul-americano pela frente, já que o adversário da próxima quinta-feira será o Uruguai. A Argentina, que fazia parte do grupo B, foi eliminada sem conseguir sequer uma vitória. Continuando a falar da nossa seleção, só que agora é a seleção principal, ontem no Allianz Parque, o Brasil recebeu o México em amistoso preparatório para a Copa América 2015 e venceu por 2-0. A reportagem é do Alê Silvestre. O reencontro da seleção brasileira com o torcedor verde-amarelo, depois do vexame na última Copa do Mundo, ocorre na Casa Palestrina, quase um ano depois do fiasco. Dentro de campo, aos 27 do primeiro tempo, Felipe Coutinho com ginga abre o placar, abafando inclusive as vaias que já surgiam nas arquibancadas. 10 minutinhos adiante, bela troca de passes, de pé em pé, até Tardelli empurrar para a rede. 2-0 o resultado final, na volta para casa. O principal, sem dúvida nenhuma, é continuar vencendo. Principalmente jogar em casa depois da Copa. Tinha uma grande ansiedade nossa, dos torcedores. Tinha, logicamente, desde o início, né? O torcedor, uma paciência bastante limitada, uma cobrança muito grande em cima da seleção brasileira. Nós sabíamos disso e teríamos que, dentro do campo, reverter essa situação. Olha, os números do Dunga são indiscutíveis, são 9 jogos, 20 gols marcados, 2 sofridos, 9 vitórias. Mas o futebol apresentado foi muito fraco. Nós tivemos 20 minutos de bom futebol da seleção, depois mais nada. Eu não esperava muito mais que isso, até porque sem o Neymar a seleção é absolutamente comum. São jogadores comuns, bons jogadores, mas comum, não tem nada demais. Você não pode esperar nada de muito inventivo e tal. O máximo que o Felipe Coutinho fez foi uma jogada bonita, mas realmente é um time bom. Sem o Neymar é um time 6, 7. Com o Neymar pode chegar um pouco antes. O Fred eu achei que jogou legal. Jogou, não, mas são bons jogadores. O Fred é bom jogador, o Felipe Coutinho é bom jogador. Tem o Tardelli é bom jogador. São bons jogadores, mas são jogadores comuns. Jogadores 6, 7. Com o Neymar é o único talento. Isso é que preocupa, porque sem ele fica mais ou menos. É um dos favoritos para a Copa América, mas é um dos, com pelo menos mais 4 seleções. Chile, Argentina, Uruguai e Colômbia. Legal, Flávio. Bom, vamos falar do nosso campeonato brasileiro. Sabadão na Vila Belmiro, o Santos empatou em 2-2 com a sua Ponte Preta. Vamos ver como foi. Na Vila Belmiro, o Santos saiu na frente da Ponte Preta aos 22 minutos. Geovânio recebeu de Daniel Guedes, girou bonito dentro da área e marcou um golaço. Aos 7 minutos da segunda etapa, Birubiru avançou pela esquerda, tabelou com Renato Cajá e bateu pro gol. Vladimir fez a defesa, mas Felipe Azevedo aproveitou o rebote para deixar tudo igual, 1-1. Aos 15 minutos, Geovânio apareceu de novo e foi derrubado dentro da área. Pênalti que Ricardo Oliveira bateu bem para recolocar o Santos em vantagem. Mas a Ponte não se abalou e buscou o empate aos 26. Rodinei cruzou e Renato Cajá, sempre ele, completou de cabeça. Final na Baixada Santista, Santos 2, Ponte Preta também 2. Bom resultado para a Ponte. E o resultado para o Santos, de novo, né? Perdendo ponto em casa. Perdeu pontos para o Sport, perdeu pontos para a Ponte Preta, então o Santos está um pouco abaixo do que se esperava. E a Ponte está acima. O cálculo da Ponte era 8 pontos nesses primeiros 6 jogos e tem 12. E a Ponte não jogou nenhuma diante da torcida. Jogou 4 fora, sei lá que raio de tabela é essa, e 2 em casa sem torcida, porque estava com o estádio suspenso. A expectativa do lado da Ponte é que não se venda o Cajá e nem o técnico saia, né? O nosso técnico tem que ficar lá, senão é uma coisa complicada. E o Santos vai ter que dar uma reagida, porque está abaixo do que pode. Em Santa Catarina, o Corinthians encarou lanterna Joinville com um golaço do Jadson. Voltou finalmente a vencer depois de 3 partidas. Vamos ver. Após 3 partidas sem vencer, o Corinthians foi até Joinville e com este belo gol de Jadson aos 31 do primeiro tempo, garantiu o triunfo fora de casa. Final, Joinville 0, Corinthians 1. O próprio gol, ele representa bem aquilo que foi o mecanismo nosso, aquilo que é a intenção da equipe, que ela
pelo que ela procura retomar, buscar, retomar não é o termo, buscar, porque ela está se construindo e ela justamente fez o gol em cima dessa ideia. Né? Primeiro tempo já poderia ter tido um placar, mas que pudesse dar uma tranquilidade maior à equipe. Mas ainda esses ajustes que eles são naturais. No segundo tempo, com as modificações e com o próprio problema que aconteceu, a partir da metade do segundo tempo, o Joinville cresceu, né? Uma situação mais de abafa. Agora, se pegar o transcurso todo da partida e principalmente o primeiro tempo, ele repetiu um padrão de atuação contra o Grêmio, com exceção daqueles minutos. Realmente o primeiro tempo do Corinthians foi bom, poderia ter resolvido o jogo. No segundo tempo, no final, a coisa engrossou um pouquinho, mas o Corinthians precisava ganhar o jogo. Ganhou, deu uma aliviada, deu uma respirada, mas é claro que ainda está bem distante daquilo que se espera pelo nível que o Corinthians pode chegar. O Joinville começa a dar uma respirada, mudou de técnico e tal. Com o Adilson Batista, acho que o time pode dar uma reagida que está muito mal até agora. Vamos falar de Juan Carlos Osório e sua pranchetinha. Sim, eles iniciaram efetivamente os trabalhos nesse sabadão. Vamos ver. No Morumbi, na estreia do técnico Juan Carlos Osório, o São Paulo saiu na frente do Grêmio após a zaga do tricolor gaúcho falhar e a bola sobrar para Luiz Fabiano. No segundo tempo, o juiz Péricles Bassols viu mão de Marcelo Oliveira dentro da área. Você marcaria? O narrador Osmar Garrafa, com certeza não. A bola, pra mim, toca na mão do Marcelo Oliveira, mas não é pra pênalti, né? Dá uma frescura esse negócio de bola na mão, não tem mais bola na mão. O seu Péricles Bassol precisa rever os conceitos, no meu entendimento. Rogério Ceni, que não tinha nada com isso, foi para a cobrança e definiu. Final, São Paulo 2, Grêmio 0. Resultado que agradou o novo treinador são paulino. Eu penso que temos um time muito técnico e melhorando a organização vamos a ser muito difícil de vencer. Respeito muito a todos os times. Há times, equipes muito bons em Brasil, muito. Pero creo en nuestro equipo, en nuestros jugadores. Que tal, Flávio? O que você achou? O Osório é uma atração bacana, o São Paulo jogou bem e foi legal, acho que vai crescer, vai evoluir sim, embora eu veja limitações no time do São Paulo, acho que ele vai ter que mexer inclusive algumas peças. Quais limitações? Eu acho o Ganso um morto, os caras acham que ele é o jogador, e o próprio Osório chegou falando isso. Acho os volantes do São Paulo horrorosos, vai precisar ter algum volante, essa coisa de Souza. Não, ele é muito classudo, ele não deve ter falado assim. Não, ele não, eu que não sou classudo é que falei. Então eu acho que o São Paulo vai precisar de um volante decente e tirar e mandar esse Ganso passear, parece que tem proposta, aí seria bom para ele. O São Paulo, o Milton e o Osório vão fazer uma dupla bacana, tá bem legal isso. E com relação ao pênalti, eu queria corrigir uma coisa aqui, que eu já falei algumas vezes, que os árbitros brasileiros são burros. Eu queria corrigir isso. Eles são já sei. Muito burros, mas burros demais. Eles beiram a idiotice. Eles não conseguem entender uma linha do que foi escrito. É ridículo. Quer dizer, eu achei que eles eram burros, mas são muito burros. Esse Péricles Bassol, ele é totalmente incompetente, só está na CBF, né? Ele é FIFA por esquema político, e ele não sabe nada. É vergonhoso marcar um negócio desse. Se bem que anularam o gol do Neymar também com a mesma burrice. Mas lá é um pouco mais raro. Aqui não, aqui parece que é uma burrice institucionalizada. É impressionante. O Godoy falou que burro é a única coisa que eles não são ontem, o Godoy acha que eles são tá mais pro lado da malandragem, né? Sim. Eu não sei, o Godoy conhece mais bastidor da arbitragem do que eu. Eu considero burro. Marcar um pênalti desse, o cara é muito burro. Não entendeu nada do que a regra manda. Não entendeu. Se o cara não entendeu o fundamento da regra, é um negócio, né? Não Ainda serve. bem que ele não é médico, né? Se fosse médico, o cara entrava com dor de garganta e ele amputava a perna. Bom, vamos falar do Palmeiras, que segue oscilando aí no nosso Campeonato Brasileiro, né? Ontem, contra o Figueirense, o time do Oswaldo de Oliveira sofreu a segunda derrota nessa competição. Olha só. No Orlando Scarpelli, o Figueirense saiu na frente do Palmeiras após cruzamento da direita. Fernando Praz saiu mal do gol e a bola sobrou livre para Carlos Alberto fazer 1-0. O Palmeiras empatou logo na sequência. Gabriel arriscou de fora da área e marcou um golaço, 1-1. Porém,
já no segundo tempo, em rápido contra-ataque, Cleiton cruzou para Thiago Santana definir. Final, Figueirense 2, Palmeiras 1. Eu queria que você me dissesse qual o time regular nesse campeonato. Esse campeonato é assim mesmo, você vai dessa maneira. Agora, algumas equipes conseguem somar mais pontos, dependendo dos adversários e de algumas circunstâncias que a própria competição oferece. Olha, eu creio que o Palmeiras vai melhorar na competição, mas ele tem sido... Porque o problema da irregularidade é que o Palmeiras não está fazendo pontos em casa. O Palmeiras perdeu do Goiás, o Palmeiras empatou com o Inter. O Inter, tudo bem que é um baita time, mas aí perde do Figueirense também, sabe? Começa a ficar... Nem o risco de cair, que não é nada disso, mas a gente pode esperar mais do Palmeiras. Eu acho que é uma besteira essa pressão em cima do Oswaldo, tem que dar tempo a ele para trabalhar, mas realmente está jogando menos do que pode. E o falecido Carlos Alberto voltou a jogar e está fazendo gol. Então, se bem que saiu machucado ontem, né? Eu achei que não existia mais. De vez em quando aparecem essas coisas. Ressurge. É isso aí. Ainda bem, tomara que agora ele se dê bem, né? E no Maracanã ontem, Fluminense e Sport não saíram do 0-0 nos outros 5 jogos da sexta rodada. A rede balançou, confira aí os gols. No clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, Luan, aos 12 do primeiro tempo, abriu o placar para o Galo no Independência. No último lance da etapa inicial, William chutou cruzado, a bola desviou em Gemerson no meio do caminho e foi parar no fundo da rede, 1-1. A virada cruzeirense veio logo com 1 minuto do segundo tempo. Gabriel Xavier bateu forte de canhota e colocou a equipe celeste em vantagem. Aos 26 minutos, Marquinhos recebeu de Leandro Damião e pegou de primeira para fazer um belo gol. Final, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 3. No Maracanã, o Flamengo venceu a Chapecoense pelo placar mínimo. Luiz Antônio levantou na área, Danilo saiu mal da meta e Gabriel só teve o trabalho de empurrar para a rede. 1-0 Flamengo e fim de papo. Quem também ganhou por 1-0 nesse fim de semana foi o Avaí. O time catarinense visitou o Goiás e Rômulo, já nos acréscimos do segundo tempo, fez o único gol do jogo. Na Arena da Baixada, o líder Atlético Paranaense fez mais uma vítima no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o Furacão passou pelo Vasco. 2-0 Atlético, gols de Nicão e Ítalo. O Internacional de Porto Alegre também venceu por 2-0 nesta sexta rodada do Brasileirão. Vitinho, com esse chutaço de pé esquerdo, abriu a contagem diante do Coritiba no Beira-Rio. E Nilmar, aproveitando o rebote da trave, após o chute de Lisandro Lopes, definiu o marcador. 2-0 Colorado e foi só. Isto posto, eu e Flávio vamos mostrar para você agora como ficou a classificação depois dessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Em primeiro, Atlético Paranaense com 15 pontos. Na sequência, São Paulo com 13. Ponte Preta, Flávio, perdeu a segunda colocação com 12. Empatado com o Sport, que está em quarto com 12 pontos. Fluminense com 11. Atlético Mineiro com 10. Avaí também 10. Assim como o Corinthians com 10 pontos. Em nono lugar, Chapecoense com 9 pontos. Assim como o Inter, que está com 9 pontos. Goiás, 8, assim como o Grêmio, 8 pontos. Cruzeiro em 13º lugar com 7, assim como o Figueirense com 7 pontos. O Palmeiras vem na sequência com 6 pontinhos. Santos com 6 pontos em 16º lugar. Em 17º, o Flamengo com 4 pontos. 18º, Coritiba com 3 pontos. O Vasco vai muito mal em 19º com 3 pontos. E o Joinville, então, 1 ponto só, fechando a tabela. Esses 3 que estão embaixo não será nenhuma surpresa se eles ficarem por aí, porque o Vasco está uma porcaria, o Curitiba todo desorganizado também, acho difícil ele se recuperar, estou falando mesmo de estrutura. O Joinville talvez, que ele pelo menos é um clube empresa, tem um CS São Paulo, pode ser que dê alguma coisa. E lá em cima, o Atlético Paranaense está fora do lugar, como a Ponte também, está muito lá no alto, né? Mas eles estão somando pontos para fugir das situações piores. São Paulo está se assentando, o Atlético tomou uma pancada forte do Cruzeiro, é uma equipe forte, mas o Cruzeiro também começa a sua reação. Isso é um campeonato legal, acho que tem muita coisa bacana por rolar. Muito bom. Você retorna hoje? Sim, hoje estarei ao lado do belíssimo casal Michele Janela e Celso Cardoso, às 6 da tarde no Gazeta Esportiva, e agora eu vou ver você dançar. Ah, tá bom. Vamos ver o que Galdino tem aí para mim.
Hoje, 12:30, saiba como se prevenir de doenças através da alimentação no Você Bonita. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita.